Nós queremos compartilhar a palavra hoje do Senhor, como nós temos feito ao longo desses finais de semana, para levar a esperança, para levar o seu coração, uma palavra de Deus, aquilo que venha gerar fé, trazer fé no seu coração. Então eu gostaria que você abrisse hoje a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14, para que nós possamos compartilhar de mais uma das promessas do Senhor, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, João, capítulo 14, a palavra diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos, ou seja, muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Agora eu gostaria que você fosse comigo para o versículo 15. Diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, ou seja, outro consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de um pouco tempo, o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levantem-se, vamos-nos daqui. Vamos orar nessa tarde, vamos nos aquietar nessa tarde e vamos orar para que o Senhor traga ao nosso coração o entendimento, a sabedoria daquilo que nós necessitamos. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, nós te damos graças, Senhor, pelas tuas promessas. Querido Espírito Santo, tu és uma promessa, tu és uma dessas promessas que nós lemos nessa tarde. E eu quero pedir tão somente a tua graça, a tua misericórdia sobre a minha vida, Senhor. Usa-me como instrumento das tuas mãos, para levar esperança, Senhor, aquele que está aflito, Senhor, aquele que está carente da tua palavra, aquele que está carente de uma perspectiva de vida, Senhor.
Deus, que o Senhor nesta tarde comece a visitar os corações, Senhor, começa a arar os corações, para que eles possam ser uma terra fértil, uma terra, Senhor, capaz de absorver, Senhor, a Tua palavra e se nutrir dela, Senhor. Pai, é o que nós te pedimos nessa tarde, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. O Senhor Jesus está falando aqui com os seus discípulos e Ele está declarando para os seus discípulos que Ele estaria preparando lugar para eles, que Ele estaria agora deixando de estar com eles, mas o propósito disso era que os lugares celestiais estariam sendo preparados para aqueles que conheciam o Senhor, para aqueles que seguiam o Senhor, para aqueles que obedeciam o Senhor. Então, a primeira palavra e promessa que eu quero liberar na sua vida, sabe, isso demonstra que Deus tem o controle sobre todas as coisas, e Ele começa a dizer para você: olha, não tenha medo. A palavra está dizendo: não se turbe os vossos corações, não tenha medo, não se preocupe. Ele está dizendo, em outras palavras, eu tenho o controle de todas as coisas. E eu tenho o controle não das coisas presentes somente, mas eu tenho o controle sobre as coisas presentes e sobre as coisas futuras. Então o nosso Deus, Ele é onipotente, porque Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele é soberano sobre o tempo, Ele é soberano sobre o espaço, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele está dizendo: não se perturbe, não tenha medo. Sabe, queridos, e nós estamos vivendo momentos em que nós estamos enfrentando uma situação jamais enfrentada antes, jamais experimentada antes por todos nós. Mas eu quero dizer hoje que a palavra que o Senhor libera sobre a sua vida é: não tenha medo. Creia nas promessas, creia na soberania de Deus, creia que Ele tem o controle sobre todas as coisas. Ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês, e quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. O propósito de Deus é que nós possamos de fato comungar da sua presença, é que nós possamos de fato estarmos juntos com Ele. E Ele está dizendo: eu não deixarei vocês, eu não abandonarei vocês, mas pelo contrário, eu estou com vocês hoje para preparar um lugar eterno. Eu estou com vocês hoje para lhes dar uma eternidade na minha presença, uma eternidade de comunhão, uma eternidade de paz. E como nós lemos hoje, ele vai falar da paz, que excede todo o entendimento. Então, queridos, o que nós precisamos entender e conhecer é que o Senhor inicia nas nossas vidas um projeto no contexto atual, mas que nos remete para o contexto eterno, mas para que nos leva para a eternidade. E tudo que nós precisamos é crer de fato nele, é acreditar nas suas promessas, é acreditar no seu projeto, no seu plano, naquilo que ele tem preparado para nós. E eu quero começar perguntando de você: você tem crido no projeto de Deus para a sua vida? Muitas pessoas caminham pensando que são os seus esforços, que são as suas ações, a sua força humana, a sua capacidade humana, que poderá lhe trazer paz, que poderá lhe trazer morada eterna, e é a sua religiosidade que lhe trará morada eterna. Eu quero dizer que, primeiro de tudo, aquilo que o Senhor quer ter conosco é um relacionamento. Ele quer que nós possamos ter comunhão com Ele. E aqui no versículo 15, ele traz uma revelação muito importante, porque ele nos diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, outro consolador, para estar com vocês para sempre. Então, o princípio
de estar debaixo de uma cobertura, o princípio de ter alguém que no momento da minha aflição, no momento da minha adversidade, no momento da minha angústia, no momento da minha dor, no momento do meu medo, o princípio para que eu não enfrente isso apenas com a minha capacidade humana, apenas com a minha capacidade que é limitada, com a minha força que é natural. O princípio disso é o que está escrito aqui: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Muitas pessoas têm se sentido vazias e abandonadas. Muitas pessoas questionam onde está Deus. Porque essas coisas têm acontecido na minha vida, porque eu tenho enfrentado esse tipo de adversidade, esse tipo de problema, esse tipo de dificuldade, e elas começam então a questionar a presença de Deus nas suas vidas. Eu quero perguntar a você: será se de fato você tem vivido uma aliança com Deus? Será se de fato você tem se comprometido com Ele, com a obra dEle? Será se de fato você o conhece verdadeiramente e conhece a sua vontade? Porque a palavra está nos dizendo agora que aqueles que o amam são aqueles que o obedecem. Então eu quero perguntar de você, na sua caminhada, você tem obedecido a Deus? Porque a condição que me traz o cumprimento das promessas de Deus na minha vida não é a minha religiosidade, não é o meu grau intelectual, não é quantas vezes eu li a Bíblia, não, mas é o que a palavra está dizendo agora, é se eu de fato obedeço os seus mandamentos, porque ele está dizendo: aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. Ou seja, não vivem pela sua própria vontade, não fazem aquilo que querem, sabe? E aqui eu quero trazer algo que é transformador, algo que faz com que nós venhamos refletir que tipo de relacionamento nós temos vivido. Veja, Jesus não falou que é pela religião que eu tenho, é pela instituição que eu estou ligado. Não. Sabe, quando eu lembro do jovem rico, ele chega diante de Jesus e ele fala a respeito do cumprimento da lei, daquilo que ele vivia desde a sua mocidade, desde a sua infância. E Jesus traz uma revelação ao coração dele. Jesus mostra para ele quem de fato tinha o controle da vida dele, quem de fato dirigia a sua vontade, quem de fato era decisivo nas suas escolhas. Jesus responde a ele: você quer me seguir de fato? Você quer ser meu discípulo de fato? Então vai, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Sabe, nesse momento é revelado a quem aquele jovem de fato seguia. Nesse momento é revelado quem tinha o controle da vida daquele jovem, porque a palavra que Jesus deu para ele pesava muito, significava tudo na vida dele, porque ele estava alicerçado, ele estava ancorado, a esperança dele, o Deus dele, o Senhor da sua vida, eram os seus bens, era aquilo que ele tinha, apesar dele viver a lei, apesar dele cumprir os mandamentos, sabe? E quantos de nós caminham na igreja evangélica ou não? Quantos de nós se voltam para a placa da sua igreja e declaram como aquele jovem desde cedo, desde muito cedo: eu cumpro as palavras, eu cumpro os mandamentos, eu conheço a Bíblia, eu leio, eu canto no grupo de louvor da igreja, eu faço parte do teatro, eu sou ministro de adoração e etc, etc. Será se de fato você está adorando ao Deus verdadeiro? Será se de fato você tem obedecido à vontade de Deus? Então Jesus está dizendo que se de fato nós o amarmos, nós o obedeceremos, nós cumpriremos com a sua vontade. E aí ele faz uma declaração: então eu enviarei para vocês o Consolador, o Conselheiro, o Paracleto,
aquele que vai estar com vocês todos os dias, aquele que vai direcionar vocês à verdade, sabe? Aquele que vai trazer a sua memória, a sua mente, o seu entendimento, as promessas de Deus, para que no dia da adversidade, para que no dia da dificuldade, você possa clamar pelas promessas que lhe estão oferecidas. Jesus está dizendo que este amigo leal que vai caminhar conosco, ele vai poder se fazer presente nas nossas vidas, ele vai poder estar conosco todos os dias, quando de fato nós tivermos comunhão com o Senhor Jesus, quando de fato nós o obedecermos, quando de fato nós cumprirmos verdadeiramente com a sua vontade. Então, o que me faz ter esse nível de relacionamento, de comunhão e de entendimento com o Senhor, não é a igreja que eu frequento, não é a instituição que eu estou ligada, não é a minha capacidade intelectual no que tange à teologia, ao conhecimento da palavra no contexto literário, mas é que tipo de coração está dentro de mim, capaz de oferecer, capaz de sacrificar ao Senhor. Aquele jovem não conseguiu fazer isso, porque o preço que Jesus havia mencionado para ele era muito caro, era muito pesado. Sabe, o Senhor Jesus está dizendo: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então as aflições, as dificuldades que nós enfrentamos, elas fazem parte da nossa vida, mas eu e você podemos enfrentá-las com a força do Senhor, com a presença do Consolador nas nossas vidas, tendo intimidade e comunhão com o Pai. É a partir desse momento que nós conseguimos de fato viver não pela mente limitada do homem, mas viver pela verdade de Deus, e não nos prendermos às circunstâncias, e não nos prendermos às adversidades que estão em volta de nós, que fazem com que muitos percam a fé, fazem com que muitos deixem de seguir ao Mestre, de caminhar com Ele. Porque eu e você precisamos entender que tipo de motivação está nos nossos corações. O que nos motiva a estar com o Senhor? Será se aquilo que de fato nos motiva, aquilo que de fato é verdade arraigada em nós, é suficiente para que no tempo da adversidade, no tempo da dificuldade, nós reconheçamos que nós não estamos sozinhos, que nós não venhamos murmurar, mas que nós venhamos entender que aquele tempo, aquele momento, é um momento de oportunidade para que nós vejamos a glória de Deus na nossa vida. Então eu quero dizer para você, se o tempo que você está vivendo é um tempo de adversidade, é um tempo de dificuldade, eu quero dizer para você, é uma oportunidade de ver a glória de Deus se realizar na sua vida, de ver os milagres do Senhor, porque é no tempo da adversidade, quando eu, como homem, me limito, quando a minha capacidade intelectual e humana não tem solução, é o momento em que Deus pode mostrar a sua soberania. Sabe, Abacuque faz uma declaração que é maravilhosa, porque quando ele vê a sua volta, quando ele olha para as circunstâncias, ele só vê ruína, ele só vê desgraça. Ele naturalmente, humanamente, ele não vê perspectiva, mas ele declara: ainda que a figueira não floresça, nem a vide dê o seu fruto, ainda que não haja alimento nos campos, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Então a palavra está dizendo que o Senhor, se eu e você formos fiéis a Ele, Ele nos mandará o Consolador. Ele diz: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Aleluia. Sabe o que significa isso, queridos? Significa que eu e você passamos a ser a morada do Espírito Santo, o lugar de habitação. A palavra diz: eu não habitarei mais em templos feitos por mãos de homens, mas o Senhor preparou um templo específico
eu e você, para que o Espírito dele possa habitar. Ele diz, olha, desculpa, o mundo não o conhece, não pode recebê-lo, mas vocês o conhecem, vocês podem recebê-lo. Então eu quero dizer para você, você é templo do Espírito Santo, você é aquele que foi preparado para que o Espírito Santo habite em você. O inimigo pode estar dizendo que não, mas eu quero declarar a verdade da palavra de Deus na sua vida. Você é o templo do Espírito Santo. A palavra ainda nos diz, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Versículo 21. Então o Senhor Jesus está dizendo mais uma vez, que aquilo que faz com que eu possa ter plena comunhão com ele e pleno acesso às bênçãos que ele tem liberada para nós, é a obediência. Eu quero que você compreenda isso. É a obediência. Não é o tempo que nós temos na igreja, não é o tempo que nós frequentamos a igreja, não é porque nós entregamos as nossas ofertas, e isso é necessário ser feito, não é porque nós entregamos os nossos dízimos, e isso é necessário ser feito, mas o Senhor está dizendo aqui, é porque nós o obedecemos. Se nós o obedecermos em todas as coisas, isso significa que nós viveremos uma vida de santidade. Isso significa que nós viveremos uma vida de renúncia. Que nós não viveremos pela nossa vontade, pelo nosso propósito específico. E Jesus declara, eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vim fazer a vontade do Pai. Deixa eu perguntar de você nessa tarde. Você tem realizado a vontade de quem? O que é o propósito do seu coração? Pelo que você se move? Sabe, a palavra nos ensina para que nós não entesouremos nessa terra. Que o nosso propósito não seja esse, o propósito principal das nossas vidas. Porque ela diz ainda que aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E eu quero perguntar de você, quem é o seu tesouro? Aquele jovem rico deixou claro que o tesouro dele eram os seus bens, era aquilo que ele tinha, e Jesus, tendo tanta compreensão disso, não falou para ele de outras coisas. Ele declarou para Jesus, olha, eu obedeço, né? Eu amo meus pais, eu obedeço os meus pais. Muito bem, você também pode obedecer os seus pais, não é? Você ajuda o necessitado, você cumpre aquilo que a lei diz, todos os mandamentos dela, você realiza a orientação daquilo que é religioso. Mas quando Jesus se volta para ele, Jesus declara algo que é acima da religiosidade. Jesus declara algo que é acima da regra. E Jesus diz para ele, olha, muito bem, você cumpre todas essas coisas, você cumpre os mandamentos, você guarda o sábado, não é? Você valoriza o próximo, respeita o próximo. Eu quero que você faça algo, eu quero que você venda os teus bens e distribua aos pobres. Aí Jesus deu algo que estava além da curva, além da perspectiva dele. E eu quero dizer para você, o que você tem feito? O que você tem declarado? Você tem dito, eu tenho ido à igreja, eu participo dos cultos, eu participo das células, eu participo das reuniões. Deixa eu perguntar de você, será se isso não é aquilo que qualquer um naturalmente, religiosamente pode fazer? Você tem ouvido a voz do Espírito e o que Ele tem dito para você? Qual é a palavra que Ele tem liberado para você adentrar uma outra esfera, um outro nível de vida espiritual e de relacionamento com Deus, que é o seu desafio? Sabe, o Senhor, quando se volta para Abraão, Ele diz, olha, vai e me oferece Isaque.
Sabe, está tudo dentro desse mesmo contexto. O Senhor ali queria saber aonde estava o coração de Abraão. E eu quero te perguntar, aonde está o teu coração? O teu coração está verdadeiramente em fazer a vontade de Deus? Sabe, queridos, são em mínimas coisas que nós podemos entender se nós estamos ou não fazendo a vontade de Deus. A palavra diz que se nós fizermos apenas aquilo que nos foi ordenado fazer, nós somos servos inúteis. Porque nós só fizemos aquilo que nos foi mandado fazer. E sabe, quando um cristão tem intimidade, relacionamento com Deus, quando ele tem a disponibilidade de fazer a vontade de Deus em detrimento da sua vontade, ele percebe as necessidades no corpo de Cristo, e ele se move não por aquilo que é ordenado ele fazer, mas ele se move porque ele tem uma aliança com o corpo, com o próprio Senhor, com a obra dele, sabe, na realização da obra de Deus. Quando nós vemos pastores, líderes, não é? Mendigando ao seu povo ali, aquele povo que caminha com ele, as suas ovelhas, para fazerem determinadas tarefas, e aquilo as pessoas começam a dizer: não, mas isso não é para mim, isso não faz parte. Sabe, queridos, quando eu tenho um compromisso com a obra de Deus, ninguém precisa dizer que eu tenho que evangelizar, ninguém precisa dizer que eu tenho que visitar os meus irmãos. Não, isso é papel do pastor, não, isso é papel do corpo de Cristo. Se você vê Mateus capítulo 28, não é? O que a palavra nos diz? Ele nos diz que para que nós possamos ir e pregar o evangelho e fazer discípulos. Ele não está dizendo para os líderes, mas ele está dizendo para o corpo, porque todos no corpo de Cristo se tornam no papel de liderança. Então eu preciso ter um entendimento real do meu papel no corpo de Cristo, e eu preciso saber se realmente eu estou compromissado com Ele, para que então eu possa fazer a vontade de Deus e não a minha vontade, para que eu seja capaz de liberar, né, todos os meus projetos para fazer e viver o projeto de Deus. Abraão deu uma resposta positiva a respeito disso, porque ele sabia das promessas que existiam para a sua vida, e ele sabia que Deus era capaz de fazer o impossível. Então, quando eu tenho plena comunhão com Deus, quando eu vivo nesse relacionamento, nessa comunhão, quando eu obedeço ao Senhor, eu sei que o Senhor é o Deus do impossível e fará com que as promessas dele se realizem na minha vida. Versículo 23, a palavra está dizendo: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Jesus está dizendo aqui: olha, eu não estou fazendo a minha vontade, eu estou fazendo a vontade daquele que me enviou. Eu estou fazendo a vontade do Pai. Sabe, queridos, e uma promessa extraordinária vem a seguida, que é produto dessa obediência, que é produto dessa comunhão, que é produto desse compromisso que eu tenho com o Pai. A palavra nos diz aqui no versículo 27: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Aleluia. Você quer enfrentar as adversidades, as dificuldades sem medo, sem perturbação? Então obedeça ao Senhor. Vivam a vida de plena comunhão, de plena aliança, de plena responsabilidade com Ele. E a promessa que Ele dá é aquilo que o mundo tem buscado, é aquilo que o mundo tem procurado. Ele está dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou,
não vou lá dou como o mundo a dá, sabe? A paz do Senhor é a paz que excede todo o entendimento, é a paz que diante da dificuldade, da adversidade, dos problemas, diante daquilo que parece ser impossível, é a paz que traz esperança ao meu coração, é a paz que traz segurança ao meu coração, porque eu posso entender que eu não estou lutando com as minhas forças, mas aquele que é soberano, como nós falamos no início, aquele que tem o poder sobre todas as coisas, é este que peleja por mim. Por isso Jó declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Sabe, porque ele tinha esperança no coração dele. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, a palavra diz: não virá sobre vós provação ou tentação que não seja humana, mas Deus é fiel e justo, que com cada uma dessas situações, dessas circunstâncias, Ele vai nos dar o escape, Ele vai nos dar a maneira que nós podemos suportar. Então, querido, nessa tarde, eu gostaria que você refletisse na sua comunhão com o Senhor, na sua aliança com Ele, no seu padrão de vida com Ele. Veja, não importa qual é a denominação, qual é a igreja, porque Jesus diz no capítulo seguinte, Ele está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe, Ele não disse que era a igreja A, a igreja B, a igreja C, pelo contrário, muitas dessas podem nos levar para distante dele, porque a palavra nos diz que há caminho que para os olhos dos homens parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Então Jesus não determinou a igreja A ou a igreja B, mas Ele disse: eu próprio sou o caminho. E eu quero perguntar de você: você conhece esse caminho? Você tem conhecido? Você tem vivido? Você tem obedecido? Sabe, ainda aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, um rabino chega até Jesus e faz uma pergunta para ele, e diz: Senhor, como eu posso obter a vida eterna? E Jesus dá a seguinte resposta para ele: você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E eu quero te perguntar: você nasceu de novo? Porque quando eu nasço de novo, sabe, eu sou agora não mais o homem da natureza caída, eu sou não mais o homem que tem o seu desejo, a sua alma totalmente dominada pelo pecado e direcionada ao pecado, mas eu sou agora um novo homem, ressurreto em Cristo, como a palavra diz, que quando nós somos batizados nele, nós, assim também como ele morreu, nós morremos e ressuscitamos para uma nova vida. E era isso que Jesus estava falando para Nicodemos, e Nicodemos não entendeu. E eu quero dizer para você: Nicodemos era um religioso, Nicodemos era um rabino, Nicodemos era um homem que certamente havia sido criado nos princípios da religião desde a sua tenra infância, e talvez essa seja a sua realidade. Talvez sua família seja tradicionalmente religiosa, mas eu quero dizer para você, isso não significa praticamente nada, se de fato você não tiver vivido aquilo que o Senhor está declarando aqui. Se você não tiver um novo nascimento, se você de fato não tem uma vida de obediência, uma vida de comprometimento com Deus, porque é esta vida que vai fazer diferença, é esta vida que vai fazer com que eu e você possamos ter lugar nas moradas que o Senhor foi preparar. É ela que vai nos garantir o acesso às moradas nos céus. Então, nessa tarde, eu gostaria de orar com você. Nessa tarde, você que me ouve, você que talvez já frequente a igreja por muito tempo, ou você que não frequenta, ou você que não tomou uma decisão ao lado de Jesus, eu quero fazer com você isso nessa tarde, para que você se posicione, para que você tome uma decisão. Pai, eu quero te dar graças nessa tarde, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, da tua palavra, da semente que foi semeada, da semente que foi plantada, Senhor. Ó Pai, todo aquele que nesta tarde declarar-se, Senhor, rendido aos teus pés, Pai, que ele possa de fato te conhecer, que ele possa de fato ter esse novo nascimento, Senhor, que ele possa de fato, Jesus, ter esta revelação,
e agora não andar mais pelos seus princípios e pelos seus valores naturais e humanos, mas andar, Senhor, pela Tua vontade, em obediência, para que ele possa viver, Senhor, as Tuas promessas, para que de fato ele esteja verdadeiramente aliançado com o Senhor, e o Senhor possa fazer morada nele, Senhor, e ele possa ter a paz que excede a todo entendimento, a paz que vem de Ti. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele consolide no teu coração a verdade, em nome de Jesus. Deus abençoe você.